Oi, turma, bom dia. Como vocês estão? Então, como vocês sabem, a gente está no mês de novembro, penúltimo mês do ano. Faltam 2 meses para acabar o ano. E esse mês tem um feriado, que muitos saem, muitos vão pra praia. Não é bem indicado, né? Mas se forem, usem máscara, passem álcool em gel. Mas que feriado é esse? Fala sobre o quê? Dia 20 de novembro fala sobre a consciência negra. Consciência negra foi decretado em 2003 como um feriado aqui no Brasil, nacional. Esse feriado é nacional. A data 20 de novembro foi escolhida em menção à morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande líder escravagista. Ele lutava contra a escravidão e ele foi morto dia 20 de novembro. E o objetivo desse feriado é trazer como reflexão a importância do povo africano em nosso país. O que eles fizeram para construir? Eles fizeram muito, eles foram escravizados. E eles que construíram esse país. Nós vemos que na nossa cultura, no nosso dia a dia, tem muitas coisas africanas. E até a nossa culinária, tudo nosso. E isso vocês podem ver no dia a dia. Então, nós vamos ver a aula com a professora Tainara, Dayana e Daniele. E vocês vão ver o que foi a consciência negra. Bom dia, alunos! Como a professora Manuele já havia falado para vocês, hoje o nosso tema será sobre a consciência negra, que no caso esse mês nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro. Eu trouxe aqui um texto para vocês. E nesse texto, a gente vai fazer uma interpretação. Eu vou fazer perguntas em seguida, logo após terminar de ler. Mas podem ficar despreocupados que eu vou mandar o texto e as perguntas tudo em PDF. Vamos lá? O tema é o herói negro. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi dos Palmares, símbolo da maior resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Zumbi nasceu livre em Palmares no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta, batizado com o nome de Francisco. Ele teve educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou estrategista militar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Era constituído por quilombolas, escravos fugitivos das fazendas que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e Pernambuco. Tornou-se símbolo da resistência negra e escravidão. Então, gente, graças ao Zumbi dos Palmares, a luta dos negros ela segue até os dias atuais, até hoje em dia. Mas, infelizmente, nós moramos num país em que ainda existe muito racismo e discriminação. As pessoas olham o tom de pele dele e falam, é negro, vai roubar, é negro, é ladrão. Além disso, eles ainda escutam piadinhas diariamente sobre o seu tom de pele. A luta deles é super importante, nós devemos respeitar. E essa luta não deve parar, eles devem continuar. Então, vamos voltar à aula. Eu vou fazer as perguntas. Se vocês quiserem, vocês anotem agora, ou vocês esperam que eu vou mandar o PDF, vou mandar o texto. Podem ficar tranquilos. Eu quero que vocês ou tirem foto ou façam em Word, me mandem o que vocês acharem melhor. Olha, a primeira pergunta é: o Zumbi dos Palmares era considerado como? Como que o Zumbi dos Palmares era considerado? Você vai escrever a pergunta e vai me mandar a resposta. 2. No dia 20 de novembro é comemorado. O que é comemorado no dia 20 de novembro? E a última pergunta é: em que ano o Zumbi dos Palmares foi traído? Então, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas e me mandem.
ou foto, ou Word, o que vocês acharem melhor pra vocês, tá? Beijo! Oi, turma! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E animados também, porque tá faltando pouco tempo para acabar o ano e a gente concluir o nosso ano letivo. E além disso, tem um feriado chegando aí pra gente poder descansar, colocar as atividades em dia. E hoje, o nosso tema é justamente sobre esse feriado, que é sobre a consciência negra. Como a professora Dani já fez a leitura e a interpretação do texto, nós vamos começar a nossa atividade. E o tema da nossa atividade são os substantivos próprios. Vocês sabem o que são os substantivos próprios? Eu acho que sabem, né? Tá tudo gravadinho aí. Os substantivos próprios são os substantivos que dão nome às pessoas, às cidades, e eles têm que começar com a letra maiúscula. Tem os substantivos comuns também, que ele dá nome aos objetos. Mas hoje em específico nós vamos trabalhar o substantivo próprio, e no texto tem muitos deles. Nós vamos fazer a leitura do texto novamente, e todo substantivo que nós acharmos nós vamos anotar no caderno. Agora, nós vamos começar a atividade fazendo a leitura do texto novamente. Nós vamos fazer a leitura do texto juntos. Eu já anotei aqui os substantivos próprios, mas conforme a gente for fazendo a leitura, vocês vão anotando no caderno. Vamos começar? O título do texto é O Herói Negro. O dia 20 de novembro é muito especial para a população negra brasileira. É a data em que o Brasil reverencia o heroísmo de Zumbi, de Palmares, símbolo maior da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Aí vocês vão anotar os dois substantivos que tem nesse primeiro trecho. Vamos para o segundo? Zumbi nasceu livre em Palmares, no ano de 1655, mas foi capturado ainda bebê e entregue a um padre jesuíta, batizado com o nome de Francisco. Ele teve educação cristã e estudou português e latim, mas não abandonou as raízes. Com 15 anos, Zumbi voltou ao Quilombo dos Palmares, onde se tornou estrategista militar. Aí nós temos também alguns substantivos próprios. E tem alguns que são repetidos. Então, se você já anotou uma vez, não precisa anotar mais. Vamos continuar. Em 20 de novembro de 1695, depois de ser traído por um companheiro, foi preso e morto pelas tropas portuguesas. Aí, eu acho que já não tem nenhum substantivo, né? O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município da União dos Palmares, no estado de Alagoas. Aí, já tem alguns substantivos próprios. Você tem que anotar todos. No último trecho, era constituído por quilombolas, escravos fugitivos das fazendas, que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia e Pernambuco. Tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão. Então, nós temos bastante substantivos próprios. Agora que você já anotou e não esqueceu de colocar a letra maiúscula nesses substantivos, nós vamos defini-los. Eu vou definir o primeiro e o segundo e vocês vão fazer o restante e me mandar a foto. Vamos lá? O primeiro substantivo é Brasil. Brasil é um país, por isso que ele é um substantivo próprio e começa com a letra maiúscula. O segundo é Zumbi. Zumbi é nome de pessoa, então ele é um substantivo próprio e começa com a letra maiúscula. E agora você vai terminar de definir todos os substantivos. E depois dessa atividade, vocês vão fazer uma pequena pesquisa, que está relacionado ao nome Zumbi dos Palmares. Você vai procurar o significado da palavra zumbi. E depois vai me dizer por que Francisco foi nomeado como Zumbi dos Palmares. E depois que vocês fizerem essas atividades,
Vocês vão mandar a foto pra mim e eu vou corrigir e ver se tá tudo certinho, ok? Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Como tem passado? Espero que bem. Eu vou dar seguimento à nossa aula de hoje, né? Nós estamos abordando essa semana o tema sobre a consciência negra, que o feriado é no dia 20 de novembro. As outras professoras também falaram um pouquinho, né, sobre esse dia, essa data tão importante do nosso calendário. E eu vou falar sobre a parte culinária, tá? Eu trouxe para vocês hoje um texto que fala sobre a verdadeira história da feijoada. Vou ler para vocês, mas eu também mandei o arquivo para o nosso grupo de WhatsApp, para vocês depois poderem visualizar, ler de novo, se alguém ficar com alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida também pode me chamar, não tem problema, tá bom? Ó, vamos lá, a verdadeira história da feijoada. Ainda há muita gente por aí que acredita que a feijoada nasceu da mistura de feijão, água e restos dos porcos, que eram dados pelos senhores aos escravos. Mas atualmente essa versão da história tem sido contestada pelos nossos historiadores, pessoas que pesquisam sobre a história do Brasil. Sabem por quê? Porque eles descobriram que naquela época tanto os senhores de engenho como os escravos tinham uma alimentação pouco nutritiva e faltava alimento para todos, e algumas partes do porco, como o rabo, os pés, as orelhas e os miúdos, não eram considerados restos. Muito antes dos escravos, os portugueses, os franceses e os italianos usavam esses ingredientes em suas receitas, e era muito comum que fizessem as paneladas, um tipo de comida que mistura legumes com carnes, e de todos os tipos de tripas, rabos de boi, língua, etc. Tudo indica que a origem da nossa feijoada tem influência da famosa panelada europeia, que aos poucos os negros, com sua criatividade, a transformaram na gostosa feijoada que conhecemos nos dias de hoje. Então vamos deixar de lado esse preconceito contra os pés, as orelhas e o rabo de porco, afinal nada mais gostoso que uma feijoada. E aí, gostaram da história? Alguns de vocês, eu acredito que todos, não sei, já comeu feijoada, gosta da feijoada. Alguns dos ingredientes que eu abordei, né, no texto, vocês não gostam. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim, né, qual a experiência que vocês tiveram, né, com essas carnes que não são tão nobres assim, né, que a gente quase não come, mas quando se entra como ingrediente, que nem no caso da feijoada, a gente saboreia e fica muito gostoso. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim. Além da feijoada, vocês sabem alguma outra comida típica, considerada africana, alguma coisa assim? Vocês têm alguma história interessante para nos contar? Seria bem bacana também. Vocês podem estar depois deixando aqui no nosso grupo relatos, né, as mensagens de vocês, e eu acredito que os nossos colegas de sala vão gostar bastante de ouvir experiências que vocês tenham vivenciado, ou alguém da família, alguém do antepassado de vocês. Seria bem bacana mesmo, tá bom? E aí, a atividade que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês vão circular o parágrafo que explica a origem da feijoada, né? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever uma folha de papel o que você aprendeu sobre a feijoada, tá bom? Aí depois juntos nós vamos conversar com os colegas, né? Vamos comparar as nossas impressões sobre a história. E aí a gente vai criar um mural. O que vocês acham? Né? A gente podia tentar criar um mural online, né? Cada um iria recortar, imprimir da internet, né? Ou fazer um desenho, né, de algum ingrediente que faz parte da feijoada. Então, turma, acabou que a nossa aula foi um pouco cortada, né? Cortou o vídeo. Mas, assim, o que eu tava concluindo é que a ideia de fazer um mural é bem bacana. Eu vou utilizar as imagens que vocês me mandarem, vou montar um mural online. E depois eu mando aqui pra gente ver, tá bom? A gente vai trabalhar muita coisa bacana durante a semana sobre esse tema. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, do que foi aplicado. Então, turma, como vocês viram,
que esse feriado vai muito além do feriado simples. Esse feriado é para nós refletirmos a cultura africana do nosso país, sobre a construção do nosso país. Então, turma, aproveitei bastante esse feriado e é bom também para rever as atitudes, rever do nosso amigo que está do lado da nossa família, porque sempre existiu, infelizmente, sempre existiu. E aproveitem muito o feriado de vocês, o final de semana de vocês, e com muito cuidado, usando máscara e álcool em gel. Tchau!